Story-Led Leaders, esse é mais um episódio do podcast da Salespring e hoje temos uma convidada muito especial para falar de um tema que é assim uma das coisas mais importantes não só no meio pessoal, mas também no profissional. Com a gente hoje a Andrea. Andrea é fundadora e CEO da WorkHub, que é uma plataforma de comunicação interna, e a gente vai dividir o nosso tema hoje sobre a comunicação interpessoal, a comunicação de líderes, o quanto a comunicação é importante no nosso dia a dia, mas também a comunicação corporativa. Andrea, queria primeiro te agradecer por topar, estar aqui, bater esse papo, trazer esse conteúdo que você, uma referência, né, nesse tema aí por anos, vem construindo culturas moldadas numa comunicação mais eficiente. Te agradecer por estar aqui com a gente e se apresente, conte a tua história, quem é a Andrea, antes mesmo da gente introduzir no tema mais técnico, né? Já antes, obrigada pelo convite, uma alegria poder estar aqui com você e compartilhar um pouco das histórias, né? Porque comunicação tem muita história envolvida. Sim. Bom, eu trabalho com comunicação, acho que se olhar para a minha trajetória tem 3 ingredientes ali que sempre aparecem, né? Comunicação, design e tecnologia. E acho que desde muito cedo comecei a trabalhar com isso. Meu pai e minha mãe trabalhavam com tecnologia numa época assim que ninguém tinha computador em casa, na minha casa tinha 2, porque era, né, o trabalho deles e tal. Então foi meio que natural, né, começar a colocar tecnologia. Eu entrei para comecei a trabalhar numa editora, editorando livros. Eu tinha acho que 12 anos na época. Uma das autoras, quando descobriu que era uma menina que estava fazendo, né, o design lá e a editoração toda do livro dela, dedicou o livro para mim. Então foi muito legal, assim, esse começo, né, de trajetória profissional, tão cedo, tão novinha, mas sempre já com esses ingredientes aí na pauta, né. A vida inteira eu trabalhei em consultorias, agências, até que um dia quis ter a experiência do outro lado da mesa, né, eu brinquei, quero ser cliente um pouco, né, e fui trabalhar numa grande empresa, fui ser gerente de comunicação interna de uma telecom. Por alguma razão, ao longo da minha trajetória, portais de comunicação interna sempre caíam no meu colo, desde estagiária em agência, a intranet passa pra Andrea, né. Foi escolhida, né, Andrea? Pois é, caiu no meu colo. E eu sempre brinquei que a intranet é o patinho feio dos portais corporativos, né, ninguém dá bola para isso até que alguma coisa acontece e tudo depende da comunicação interna naquele momento, né. Tá aí a pandemia, né, que foi muito disso, né. De ter que comunicar rápido com todo mundo, num modelo que ninguém estava preparado direito, né, assim, num contexto totalmente novo, e no fim a comunicação interna acabou virando, assim, a bola da vez para conseguir que as coisas fluíssem, né, dentro da empresa. Então, por alguma razão, essas coisas sempre foram aparecendo no meu colo, sempre caindo no meu colo. Sempre também fui empreendendo no paralelo dessas atuações profissionais, então tive agência, fui freelancer de um montão de coisa, programei um pouco, ainda bem, sorte do mercado que eu parei, né, de programar, e fui mais para comunicação, para design e tudo mais. Sou formada em desenho industrial, né, na época nem design era desenho industrial. E aí acho que depois dessa experiência no mundo corporativo, né, assim, que eu brinco do outro lado do balcão, voltei para uma consultoria e aí falei: "Não, agora é hora de empreender, assim, um pouco mais de forma mais robusta", né. Aí abri uma agência que era focada em projetos digitais, muitos projetos de comunicação interna, de intranet e tal, ao longo de 8 anos com a agência, né. Vendi a agência, fiquei com a WorkHub, que naquele momento era um embrião ainda de um produto, e aí vira empresa, né, e nasce a WorkHub como empresa. O produto está aí, já faz 5 anos, né, que a WorkHub está no mercado, e sempre falando de comunicação, tecnologia e design, né, design mais como experiência, né, como desenho da solução e a experiência que você quer passar para o usuário. Então esse conjunto de coisas sempre permeou a Sim. minha trajetória profissional, né. E qual que é assim, os principais problemas que chegam para você resolver com a solução, Andrea, hoje? Olha, acho que o principal problema mesmo é questão de capilaridade, assim, o que a gente mais ouve das empresas é assim: "Poxa, eu tenho diferentes perfis de público interno", sei lá, vamos pensar numa indústria, então eu tenho quem está lá no escritório, né, no corporativo, eu estou com o computador ali na frente o dia inteiro e tal, tal, tal.
Mas aí eu também tenho operação, né, chão de fábrica, eu tenho caminhão, eu tenho representante comercial, então eu tenho diferentes perfis de público interno e eu não consigo falar com eles, né. Esse acho que é o principal que vem. E o próximo, que é o desdobramento desse, assim, e tudo nosso aqui da empresa vai por e-mail, por WhatsApp. A gente perdeu a consistência na comunicação. Uma vez eu ouvi de um cliente que eu achei ótimo, ele falou: "Pô, a gente virou spam dentro da própria empresa, de tanto e-mail que dispara, ninguém mais nem lê", né. Então eu acho que essa questão, assim, de uma estrutura da comunicação e dessa questão da capilaridade, de você conseguir chegar até Uhum. a ponta ou até o público que você de fato precisa se comunicar, né. Sim. E teve uma transformação, né, Andréia? Você mencionou da pandemia, que ninguém estava preparado para comunicação remota, né? E aí, do nada, todo mundo teve que virar remoto. E foi, acho que o momento que, assim, você deve ter sido solicitada em várias vezes. Mas ainda agora que a gente está voltando para o presencial, eu tenho percebido que o desafio é ainda maior de você conseguir fazer uma comunicação eficiente para o híbrido. Como é que eu comunico de maneira eficiente para quem está online, para quem vem presencial? Como é que eu garanto que comunicações que acontecem no presencial físico vão chegar também para quem está remoto? Isso deve Uhum. ser um desafio gigante também, né, hoje? Também continua sendo e é, né, um desafio muito grande. Eu acho que a pandemia acabou escancarando Uhum. alguns desafios, assim, não é que essas situações ou esses problemas não existiam. Eles existiam, mas ele era um pouco disfarçado ou mascarado por assim: "Ah, eu levanto e vou perguntar ali na mesa do lado, né, se eu não Uhum. acho uma informação, eu levanto e vou ali, né, eu não sei como é que é, eu pergunto para não sei quem". Então, essa possibilidade, né, do presencial acabava de certa forma mascarando, né, a origem ou a gravidade dessas situações de comunicação. Quando veio a pandemia e foi de um dia para o outro, num dia você levantava e resolvia o seu problema, né, no dia seguinte você estava absolutamente às escuras, né. Exato. Eu não acho as informações, eu não consigo achar documentos, eu não consigo falar com as pessoas, tipo, nada, né, procedimentos da empresa, porque muitas vezes a gente fala de comunicação interna, tal, nas empresas, fica no imaginário das pessoas, assim, que o comunicado, as campanhas internas, o convite da festa de final de ano, essas situações, né. Mas tem uma comunicação ali do dia a dia que também precisa ser organizada e estruturada, né. Então onde estão os documentos? Onde é que eu acho a regra, sei lá, como é que eu peço um reembolso de uma despesa? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tudo isso, apesar do conteúdo não necessariamente ser assim, um produto de comunicação, né, mas a forma de você disponibilizar e a forma de você comunicar esse procedimento, isso sim pode estar Uhum. dentro dessa estratégia de comunicação interna, né. Então naquele momento da pandemia, de um dia para o outro, tudo isso desaparece, né, e você não tem um caminho alternativo para chegar a isso. Então, para a gente como negócio, né, pra Workhub, a gente nasce como empresa no meio da pandemia, né, assim. Então foi um período, assim, bem importante de crescimento para nós, porque era isso, assim, estava todo mundo percebeu naquele momento que não tinha uma estrutura de comunicação interna. Então, rápido, a gente precisava achar uma solução, né. E a Workhub como entrega um produto pronto, enfim, né, com um montão de características que resolve prontamente, né, uma série de situações de comunicação. Poxa, então o crescimento foi muito Espontâneo, rápido, né? né, Sim. exatamente. Agora para o lado das empresas, tem empresa que até hoje não conseguiu estruturar a comunicação, então tá sempre assim, pondo band-aid, sabe, nos problemas. Então, tá, a gente precisa resolver tal coisa, tá aqui uma solução pontual, tá aqui uma solução pontual, e de repente você tem trocentas soluções pontuais, sabe, mas elas não estão dentro de uma mesma estratégia, ou dentro de um modelo de gestão, ou enfim, né, dentro de uma estrutura mesmo de comunicação. E aí quando você muda o cenário, você sai daquele cenário, extremo, né, da pandemia, 100% remoto. Eu digo extremo não que o remoto seja extremo, não é isso, é que naquele momento, isso era extremo, porque era uma completa novidade para muitas E empresas, né. urgente, né? E urgente, não é que assim: "Olha, daqui 1 mês vai acontecer tal coisa, prepare-se". Não, Não, é assim, pum, agora já aconteceu. foi. Você já não está preparado, né, já Sim. aconteceu.
Então, quando passa esse período e a gente chega num momento hoje que não dá mais para negar o trabalho remoto, não dá mais para negar o home office, anywhere office, enfim, né, todas essas variantes, e o híbrido também. Então, hoje a gente precisa conviver com vários modelos diferentes de trabalho. E eu acho que cada vez mais esses modelos vão estar mais maduros, mais presentes e mais demandados pelas pessoas e pelas empresas, por uma razão ou por outra. Então precisa ajustar, né? E muitas vezes esse ajuste não começa pela ferramenta, né? Começa pela liderança, pelo modelo de gestão, né? Porque tem muitas empresas que ficam tentando adaptar, né? Tipo, como eu brinco, né? Problema novo, solução nova. Mas não, problema novo fica tentando pegar a solução antiga e fazer encaixar aqui de qualquer jeito, né? E acaba que não dá os resultados. Então, o híbrido continua sendo, o remoto continua sendo um desafio para muitas empresas. E o híbrido, então, nem se fala, porque agora você tem os dois modelos ao mesmo tempo, né? E isso traz uma outra gama de desafios também. Sim. Já que a gente ia começar falando de desafios mais interpessoais, mas já que a gente entrou nesse mais corporativo, Andréia, eu vou trazer um pouco de situações que eu vi, assim, eu queria te ouvir também. Porque, né, o desafio da comunicação ele é diferente para cada tamanho de empresa, né? Então, se a empresa é pequena, é mais tranquilo você comunicar para todo mundo. A empresa começa a escalar, o desafio vai ficando cada vez pior. E aí, geralmente, né, de empresas que eu passei, uma das principais razões pelas quais as pessoas reclamavam da empresa era sempre a comunicação. E aí não é a comunicação do tipo, não chegou um e-mail, não foi enviado um e-mail. E uma das coisas que para mim era exaustiva era em áreas de vendas, né, quando eu liderava, e o pessoal reclamava: nossa, fiquei sabendo agora que mudou uma regra de como passar o bastão para CS, ou mudou uma regra de como solicitar contrato para o financeiro. E aí, algumas áreas, elas sempre se defendiam falando: a gente atualizou o playbook, a gente mandou no e-mail. Como se eu mandei um e-mail, tá resolvido, né? E eu vi muito acontecer isso de também, não só essa questão, né, de como que organiza, que acho que está ligada a esse modelo de gestão na comunicação que você sugeriu, mas também, Andréia, por exemplo, quando a empresa começa a crescer, né? E aí você vai ter que começar a fazer reuniões em camadas, né? Então, vou ter a reunião na camada mais decisora, daí vou ter uma reunião na camada mais middle management. E aí, essas comunicações e decisões que estão sendo tomadas lá em cima vão ter que chegar para a galera que está na base. Não no mesmo formato, mas precisa chegar. Uma regra vai mudar, uma nova visão está sendo considerada. Coisas que são importantes comunicar precisam chegar. E uma coisa que eu percebia muito era, se você está, por exemplo, numa reunião assim com 10 gerentes, né? Terminou aquela reunião que foram discutidas pautas extremamente importantes, nada chegava na camada de baixo. E aí, ia sendo quebrada, assim, sabe? Então, até queria ouvir dicas suas, assim, Andréia. Como é que você organiza para que essa comunicação cascateie da forma correta dos problemas que você vem resolvendo? O que você sugeriria, Andréia? Olha, acho que tem vários aspectos, assim, nessa situação que você colocou, né? Acho que, assim, e vou falar em uma certa ordem, mas não significa que é uma ordem de importância, mas acho que são todas coisas que precisam ser consideradas, né? Uma é realmente estrutura, modelo de gestão, governança, tal, de comunicação, né, em termos de responsabilidades, de processos e tal, de comunicação ainda, ferramentas e tudo isso. Não adianta querer, enfim, sei lá, comunicar de forma digital se você não tem um canal de, se o teu mural é físico, entendeu? Ou não adianta querer falar com quem não está na empresa, igual eu falei, igual eu comentei, né? Sei lá, indústrias, que tem lá o pessoal dirigindo caminhão, por exemplo. Mas o jornal mural tá na fábrica, dentro da sala. Então, se a pessoa do caminhão levar 15 dias para voltar para a empresa, do dia que ela saiu até 15 dias depois ela volta, talvez esse jornal mural já tenha trocado 2 vezes e ela perdeu. Então, a gente tem uma questão que é ali, essa estrutura, né, de comunicação, a governança, as responsabilidades, estratégia de pauta, canais, ferramentas que você tem. E acho que isso é uma coisa que precisa ser estruturada na empresa, e isso vai depender do que é cada empresa, como é que é teu público interno, qual é o tamanho da empresa, né? Às vezes um simples e-mail resolve, de fato, a situação. Às vezes não. Às vezes
vezes você precisa ter 3, 4 ferramentas ali diferentes ou canais diferentes para conseguir comunicar a mesma coisa. Então, acho que esse é um pacote que precisa ser pensado, né? Como que você vai distribuir, né, e gerar, assim, conseguir atender a capilaridade necessária da tua empresa, qual é o perfil do teu público e etc. Então, assim, conhecer essa estrutura de comunicação. Depois, acho que um outro aspecto é conhecer bem o teu público interno. Então, como você mesmo comentou, né, às vezes não é da mesma forma que a gente comunica a mesma, assim, a informação é essa, né, o fato é esse, mas não vai ser da mesma forma que eu vou contar sobre esse fato para a liderança, para um nível gerencial ou para um nível operacional. Ou, de repente, estou falando só de hierarquia, assim, não vai ser da mesma forma que eu vou comunicar este fato para sêniores, para plenos e para júniores, por exemplo, né? Então, você tem que conhecer teu público para poder falar a linguagem, enfim, né, adequada para aquilo ali e entregar esse fato, né, essa informação no formato adequado para aquele público. Isso não significa mentir, mascarar, mudar a história, não é nada disso. Mas é só comunicar, né, de forma intencional aquilo que você quer, num formato correto, numa língua correta, para o teu público, né, que você está ali definindo. E acho que um outro aspecto é você ter um alinhamento, assim, muito firme, sabe, assim, do que você pensa como empresa, né, do que você pensa, do que você fala e do que você faz. É meio aquela história, assim, ter missão, visão e valores pregado ali na parede, mas que não serve para nada. É só um adesivo bonito, é só uma decoração, né, bonita. Então, assim, se você não é coerente com a fala, com as ações, com a comunicação, se não existe a transparência, se não existe coerência, se não existe, enfim, assertividade, objetividade na comunicação, aquilo vai soar falso, não importa em que camada, em que esfera. E o resultado disso ou é uma insatisfação, né, porque mudou uma regra e eu não sabia, e às vezes o impacto dessa mudança de regra, num determinado nível, pode ser mínimo, né, ou pode ser um impacto futuro, mas de repente, numa outra camada aqui, esse impacto é absurdo, significa dobrar minha meta, enfim, né, sabe-se lá. Então, ter essa coerência e ter tudo isso alinhado, eu acho que são aspectos, assim, muito importantes. Falando assim, parece, mas isso aí é só coisa para empresa gigantesca e tal. Não importa, você pode ter um time ali de 5 pessoas, 8 pessoas, pode ter uma empresa de 5 pessoas, 8 pessoas, não importa. Esse alinhamento você precisa ter os canais adequados, você precisa ter estratégia definida, você precisa ter esse alinhamento coerente, né, de posicionamento, de valores, etc. Você precisa conhecer a tua turma ali para poder soltar a sua comunicação, seja verbal, seja digital, seja física, não importa, né? A comunicação vai de alguma forma. Então, acho que olhar para esses 3 grandes aspectos aí, eu diria que seria já um primeiro incrível passo. Sim. E é engraçado, né, Andréia? Você falando agora e eu falando, caramba, no processo de vendas a gente faz os mapeamentos muito parecidos, né? E eu vejo que tem um esforço muito grande para trazer cliente novo, só que quando a gente olha para o colaborador que precisa estar motivado, bem comunicado para que ele trabalhe bem, produza bem e faça vendas, às vezes a gente percebe que a gente não consegue assimilar. Então, por exemplo, para eu me comunicar bem com o meu potencial cliente, eu vou adaptar a comunicação, igual você falou. Se é um tomador de decisão, a minha comunicação é essa. Se é um influenciador, a minha comunicação é essa. O canal para esse vai ser esse aqui. Eu vou adaptando, né? Eu analiso de maneira estratégica. E eu tô entendendo aqui, pelo que você tá falando, que na comunicação interna eu tenho que seguir uma lógica assim, né? Que é, vou entender para quem eu quero comunicar e eu adapto o fato de forma que aquela pessoa entenda o que eu tô querendo comunicar, porque... Exatamente. Quer ver um exemplo, assim, clássico corporativo, né? Trocou uma liderança, uma alta liderança. Para a liderança, isso é um movimento estratégico, se não é uma ameaça para a empresa, mas isso é um movimento estratégico e aquela troca aconteceu por conta desse objetivo, 5 anos, 10 anos, é o caminho que a gente quer seguir, pá. De repente, lá para a base, a troca dessa governança
dessa liderança pode significar, eita, será que a empresa está com algum problema? Demitiram a pessoa? O que será que aconteceu? Ixi, será que não está vendendo? Será que não Sempre está gera fazendo? ruído. Será que não sei o quê? Então gera aquele zum todo, né? Porque muitas vezes a mensagem foi passada exatamente igual para todo mundo. Assim, fulano, agradecemos né, tudo que tal pessoa fez pela empresa, mas a partir de agora assume essa outra pessoa aqui com os desafios A, B e C, não sei o que, sucesso para todos nós. Pronto. Essa mensagem vai igual para todo mundo. E é isso, para a liderança, assim, beleza. É uma mudança estratégica, agora a gente deixa de ter um olhar assim, vamos ter um olhar assado. Mas lá, de repente, para a base, assim, meu Deus, o que aconteceu? Tava tudo bem. Por que trocaram? E isso, de repente, gera desengajamento, gera insegurança. As pessoas, muitas vezes, cai produtividade, porque ela não sabe mais se deve fazer, se não deve fazer. Será que eu me aplico mais ou menos? Enfim, tem todo um desdobramento que bastava ter alinhado a comunicação para os seus diferentes públicos internos. Sim. Né? E acho que para fechar esse bloco da comunicação mais corporativa, né, Andréia, tem o fato de que se eu não consigo comunicar de maneira eficiente, e você vai saber falar isso muito melhor que eu não vou ter celeridade nas tomadas de decisão, eu não vou ter as pessoas engajadas, porque se eu não entendo, se eu não faço, se eu sinto que eu não estou sendo envolvida nas comunicações, e aí não é aquele disparo de e-mail, tem que existir, né, aquela intenção de garantir que a pessoa vai entender o que eu estou querendo dizer, e não do tipo, cumprir minha obrigação, mandei o e-mail, que é o que eu sinto que acontece. Então eu vou ter, né, essa falta de celeridade nos processos, nas tomadas de decisão, esse desengajamento. O que mais você adicionaria nessa lista aqui, Andréia? De problemas. Olha, vou contar um exemplo prático disso. A gente, outro dia, de um cliente, né, a gente estava vendo uma empresa. A gente acaba lidando muito com empresas médias e grandes, né? Eles estavam passando por uma certificação internacional importante e precisava que a base lá da operação, um determinado grupo, fizesse um determinado tipo de treinamento e precisava ter a comprovação, enfim, fazer parte da certificação. E aí, na conversa com o CEO, a conversa era assim, poxa, a gente não consegue terminar essa etapa da certificação porque as pessoas não estão fazendo treinamento, né? Então, assim, qual é o problema? Fazer o treinamento, né? Agora, por que as pessoas não estão fazendo treinamento? Porque a comunicação não estava chegando até eles. Ninguém sabia do treinamento, quando ficava sabendo já tinha passado o momento, enfim, né? Então, assim, o problema era a comunicação, mas a consequência da má comunicação era a questão da certificação, era o treinamento que não acontecia, que impactava a certificação, que impactava um contrato com um cliente gigantesco deles, internacional, e que tinha um impacto direto no negócio, tanto do aspecto financeiro quanto estratégico, enfim, né, e outros planos lá que a empresa tinha de internacionalização, enfim, e uma série de coisas. Então, muitas vezes a gente coloca uma lupa, né, em determinado aspecto ali, seja da comunicação ou, por exemplo, o problema é treinamento. E esquece de olhar o entorno, né? Então, por exemplo, lá o RH estava sendo cobrado do treinamento das pessoas, as pessoas estavam sendo cobradas de não fazerem o treinamento, a direção estava errada. E a comunicação estava sendo o gargalo, né? E a comunicação era o gargalo. E para a comunicação, eu mandei o e-mail. Mas, assim, muitas dessas pessoas nem e-mail corporativo tem, porque era base, né, chão de fábrica e tudo mais. Enfim, então às vezes você tem que dar 2 passos para trás para conseguir ganhar um ângulo maior ali de visão, né? E conseguir entender a cadeia toda da história. E tanto a origem, conseguir assim, ter clareza de qual é a origem do problema, qual é a consequência desse problema e aonde você vai atacar. Senão a gente fica tratando da consequência, mas o problema original continua existindo lá, né? Então ali sem dúvida tem uma questão de comunicação. Agora a consequência era a certificação lá, treinamento, certificação. Amanhã vai ser outra coisa. E se a gente ficar tratando do treinamento, da certificação, o problema original, que era a comunicação, vai continuar existindo, né? Então acho que tem muito disso, assim, de você conseguir olhar assim, com foco mesmo, mas não um foco excludente, né? Não é só olhar ali e ignorar o resto, né? Mas com intenção também. Com intenção e saber. E um outro aspecto que é importante, assim, se a gente pegar toda a nossa base de clientes, como eu falei, são empresas médias e grandes, eu conto nos dedos
quantas têm uma área de comunicação interna. A maioria absoluta tem uma pessoa responsável pela comunicação interna e essa pessoa está lá em algum canto do RH, né? Subordinado ali ao RH, né? Fazendo a comunicação interna. Então, eu acho que isso é um termômetro, né? Que mostra, fala um pouco sobre como a comunicação interna é vista ou é encarada dentro das empresas, né? E aí eu brinco, é assim até acontecer alguma coisa. Como foi a pandemia, por exemplo, né? Ou, por exemplo, nesse cliente, o caso dessa certificação. Aí isso vem à tona e o problema original aparece, né? Fala, nossa, então agora a gente precisa resolver isso aqui. E aí cria-se o entendimento de que uma estrutura de comunicação robusta não é só porque fica mais fácil de mandar um e-mail, né? Mas tem um impacto direto em um montão de aspectos de negócio. Produtividade, estratégia, engajamento, enfim, né? Uma série de outros aspectos que vão muito além de eu disparar um e-mail, né? Ou de eu atualizar o PDF dos aniversariantes do mês. Exato. Eu tô pensando aqui na parte de vendas, Andréia, porque assim, vendas é comunicação, não só interno, mas a minha comunicação direta com o cliente, né? E se eu tô falhando na minha comunicação interna, eu não vou ter uma área que vai ser tão eficiente e tão rápida. Então, tecnologia, por exemplo, né? Como é que está sendo comunicado para minha área de negócios que o meu produto está com roadmap, que tem uma próxima. Isso é um problema que eu sempre passei, tá? O que tem de roadmap? Como é que tá aquela feature que estava para ser lançada? Como é que. Então, não chega de uma maneira eficiente. E aí eu acho que eu quero trazer a liderança aqui para esse momento, Andréia, porque eu vejo, assim, às vezes um baixo entendimento de líderes sobre a importância da comunicação. Porque a comunicação, ela, às vezes, igual você falou, né? Eu não preciso ter um grande momento para eu perceber a importância da comunicação. Só que, às vezes, é tão sutil o problema do dia a dia que eu vou esperar ter um grande momento para resolver o problema. E aí eu vou falar, meu Deus, a comunicação. Mas a comunicação, no meu caso, tá, Andréia, olhando para negócios, ela atrapalha muito. Se eu não tenho uma comunicação clara, eficiente, que explica o que o marketing está fazendo, que comunica a estratégia do marketing, que comunica como que produto está sendo direcionado, que comunica para onde que a empresa está olhando, isso reflete muito em vendas. Então, se você olha às vezes estou falando aí, né, dos times das médias e grandes, vai estar um time meio que desorientado. Se você pega para ouvir uma reunião, às vezes, de um vendedor ou de um BDR ali, você vai falar, caramba, acho que essa pessoa não participou das últimas reuniões dos últimos 3 meses, assim, de coisa nova que tem, de novas decisões que estão sendo tomadas que não chegou para essa pessoa. E eu boto muito em pauta a liderança. Porque eu acho que falta um preparo da liderança reconhecer que a comunicação, ela não é só como eu me comunico com você. Mas enquanto eu estou numa cadeira de liderança, como eu garanto que a comunicação chega para todo mundo, né, em todos os estágios. Eu queria ouvir como é que você traz o líder para essa responsabilidade, assim, André, que eu imagino que acontece muito. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, assim, porque, na verdade, assim, eu posso ter a ferramenta que eu quiser, posso ter ali uma coisa da NASA, mas comunicação é sobre pessoas, assim, e essa é a essência da coisa toda, né? Então, se eu não tiver este mindset, não importa a ferramenta que eu tenha, não vai funcionar, né? E um outro aspecto é, como líder, né, como liderança, eu preciso pensar a comunicação como uma camada estratégica e não como o canal, Exato. sabe, assim, o canal é um dos aspectos da comunicação, mas nesse momento, assim, como líder, comunicação para mim é uma camada estratégica. E isso desdobra em várias coisas, como você falou, assim, se eu tenho um time de vendas que não está preparado, não está alinhado, não está sabendo o que está acontecendo na empresa, não sabe o que está acontecendo no mercado, não sabe o que está acontecendo no mundo, como é que ele vai criar uma conexão, um engajamento com a pessoa que está ali do outro lado? Como é que ele vai conseguir concretizar um negócio? Se a comunicação dele está completamente fora, né, do contexto ali que ele está falando. E a pessoa acaba ficando sem insumo também, né? Se eu não sei o que está acontecendo no produto, eu não sei o que está acontecendo na TI, eu não sei o que os nossos outros clientes estão falando, tipo, eu não sei nada,
Então como é que eu vou argumentar ou como é que eu vou trazer cases, histórias, né, para a mesa para poder engajar e levar essa conversa, né, para uma concretização da venda, por exemplo. Então eu acho que assim, voltando para o aspecto da liderança, acho que a primeira coisa é que a liderança entenda que comunicação é uma camada estratégica, assim, ela não é uma camada operacional no sentido assim da ferramenta, sabe? Ah, eu tenho ferramentas de comunicação aqui Tá disponíveis. resolvido o É, problema. não, se você não usar, se você não soubesse comunicar, se você não tiver uma estratégia desenhada para isso e tal, não adianta nada, né? Eu outro dia escrevi um post, né, no LinkedIn falando um pouco sobre isso, que era assim, empresas que nunca se comunica, só comunica para ou falar de coisa ruim ou dar bronca, né. E daí quando vem um e-mail, sei lá, de uma diretoria X, alguma coisa, o pessoal até treme, né, aparece o e-mail da pessoa ali na caixa de e-mail, ninguém quer nem abrir, né, porque assim, nossa, lá vem bomba. Aí eu brinquei que é igual mãe quando chama você pelo nome inteiro, né. Às vezes a Sim. mãe chamou pelo nome, você: "Ai meu Deus, lá vem", né. Então, tipo, a comunicação não pode se basear nisso, sabe, em um aspecto único, ou porque só vem bobagem, ou porque assim, ah, lá vem mais uma campanha, ou ah, lá vem uma bronca, lá vem uma notícia ruim. Se isso acontece na empresa, então alguma coisa ali está errada em várias camadas, né? Uhum. Desde a ferramenta até essa camada estratégica da liderança. Então, se a liderança não sabe se comunicar, sim, não adianta, o que ela passar não vai ter Uhum. relevância no final. E aí não importa se a gente tá falando que a gente ganhou o Oscar ou se a gente tá falando que a empresa vai fechar, entendeu? Uhum. Ninguém tá dando muita bola pra Sim. história, né. Eu tô entendendo então, André, assim que a gente pode falar, né, da comunicação como a gente pode conectar os elementos dessa comunicação que você falou, não é só o canal e tal. Então, vou ter a minha estratégia que eu vou ter que desenhar, eu vou ter que definir os meus canais, os meus rituais, o meu método, as minhas ferramentas. Então, é uma série de ativos ali que vão compor essa estratégia de comunicação. E aí garantir que a liderança esteja preparada para entregar tudo isso, certo? E pra ouvir, porque, E para assim, ouvir. comunicação é uma via de mão dupla, né. Uhum. Então você nunca cria um canal que você não tá preparada pra Ouvir. ouvir de volta, né. Sim. Eu já tive, assim, situações de ter, por exemplo, dentro de uma intranet, ter lá uma ferramenta de fórum, Uhum. e aí as pessoas podiam comentar tudo, era totalmente liberado e tudo mais. Um belo dia o presidente da empresa mandou um vídeo, né, com um pronunciamento dando uma notícia X, nem lembro que notícia que era, e um monte de gente começou a comentar lá na intranet, assim: "Isso é absurdo, o cara é ridículo, não sei o quê, onde já se viu falar um troço desse, blá-blá-blá", aí muita gente, assim, né, metendo pau ali Aham. naquela comunicação. Deu 2 minutos, mandaram tirar o fórum do ar, né. E aí, quando você tira uma coisa dessa no ar, tem 2 recados aí, né. Uma é a falta de, enfim, né, de Planejamento. estratégia, de planejamento, de alinhamento da liderança, de coerência, etcétera. E o outro é assim: então é desse jeito que a empresa lida com o que ela não gosta? Nunca mais eu abro a boca". E daí a empresa pode fazer o que ela quiser para criar coisas de engajamento, painel de ideias, contribua aqui com não sei o quê. Ninguém abre a boca, porque se é desse jeito que vocês vão tratar, né, com alguma coisa que vocês não gostaram, então eu que não vou abrir a boca mais, né. Então às vezes e aí é muito mais difícil, muito mais caro em todos os aspectos, Uhum. né, em termos de pessoas, de engajamento, financeiro, tudo, é muito mais caro você trazer de volta essa coisa da Cultura, né. colaboração, Sim. né, cultura e etcétera, do que você tratar isso da forma correta desde o início, né. Uhum. Então acho que toda vez que você criar uma estratégia de comunicação, uma estratégia de canais e tudo isso, a liderança principalmente precisa estar alinhada com o que vai ser feito, com que propósito, com que intenção, qual objetivo, para qual público, e as pessoas vão falar. Então, Uhum. tenha Tá preparado preparado. também como que você responde a isso, como que você interage com isso. Precisa ser, porque senão é só um megafone, E entendeu? você caiu num ponto legal, Andréia, que eu nem ia comentar isso, mas eu lembrei agora, que eu tô levando mais para um lado do ter uma cultura onde você tem maturidade o suficiente para lidar com o conflito de uma maneira construtiva, né. Eu tive uma experiência que eu sempre
que eu assumi times, eu tentava primeiro fazer um one-on-one com todo mundo do time, porque herdar time é desafiador, É. né? Eles já estão te julgando desde o momento que você chega. E aí, a forma como você chega, ela vai dizer muito sobre como você vai construir essa relação com as pessoas, né? E eu sempre gostei de ouvir cada um. Ah, como é que você se sente hoje? O que você sente que deveria melhorar? Como é que eu posso contribuir? Porque já aconteceu de eu pegar pessoas que eram bem mais velhas, com muito mais experiências do que eu, que essa pessoa poderia me ensinar coisas ali, só que eu estava ali com uma missão de facilitar a vida dela no dia a dia. E aí, às vezes, é tudo como você comunica isso, né? A tua chegada numa empresa. Não é sobre você decidir, definir como que as coisas vão ser, qual é a tocada que você quer dar. Mas é ler o ambiente, entender as pessoas e ir interpretando. E aí eu lembro de uma situação que tinha um vendedor estava bastante tempo na empresa, com muita experiência, e eu falei, eu quero ouvir o que você sente que precisava melhorar. E ele foi falando várias coisas. Daí eu falei, quantas vezes você já passou esse feedback? Ele falou, eu já tentei falar algumas vezes, mas aqui, na verdade, quando a gente tenta reclamar, não é visto com bons olhos. Mas não é o reclamar de, ai, que tá tudo ruim, mas de pontuar as coisas que não estão funcionando. E aí, eu fui falar, depois que eu ouvi o feedback de todo mundo, eu fui falar com o superior que estava na área, né, acima de mim. Eu falei, olha, eu colhi esses feedbacks aqui e essas são as coisas que eu quero priorizar para resolver. E eu queria entender, porque eu senti que as pessoas hoje não sentem que elas têm espaço para falar. E aí, essa pessoa, né, falou, era um dos sócios da empresa, ele falou, é que na verdade, o que acontece? Tem gente que gosta de ficar criando problema, criando conflito. E aí, para não criar uma cultura negativa, a gente evita. Então, qual que era a postura, né, da empresa? Você está numa reunião aberta, gente, vamos falar desse processo aqui e tal. Eu acho que esse processo não está funcionando bem, precisa ser melhorado. Pronto, esse já era um motivo para essa pessoa, depois da reunião, ser chamada para um feedback e falar, olha, você tem que tomar cuidado com a sua postura, que você fala as coisas, você cria um ambiente não saudável, não harmônico. E aí, isso conecta com aquele livro lá dos 5 desafios das equipes, que se as pessoas não têm espaço para falar e criar conflito, você tem um ambiente falso, né? As Uhum. pessoas fingem que elas estão bem. E foi a partir dessa situação que a gente começou a trazer treinamentos para gerar conflitos e para entender que o conflito ele é saudável desde que esteja todo mundo pensando em achar o problema para a solução. E a gente começou a criar fóruns para debater problema e pensarmos juntos na solução. Aí as pessoas se sentem parte. E isso também tá ligado à comunicação, né, Andréia? Porque é ouvir as Totalmente. pessoas. E ouvir as pessoas, né, independente nesse exemplo que você deu do fórum, que foi muito bom, não só comunicar para elas, mas estar aberto para ouvi-las. E eu acho que isso volta um pouco uma coisa que eu comentei no início, né, de você estar alinhado, assim, sabe, o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Aham. Então, assim, como empresa, onde que essas coisas começam a tomar forma, né? A hora que a gente coloca lá qual é a nossa declaração, de missão, valores, propósito, Uhum. visão, enfim. Essas coisas começam a dar um pouco do tom, né, de como essa empresa entende, como a cultura vai começar a ser desenhada, moldada ali. Então, por exemplo, uma das esquizofrenias que aconteceu nesse caso que eu contei, assim, essa empresa, por exemplo, tinha como um dos valores colaboração. Né. Então como é que eu posso ter um valor, né, corporativo de colaboração e escrito lá, né, que poxa, a gente valoriza muito a colaboração de todos, o engajamento, pá-pá-pá, a contribuição, a discussão, a solução conjunta, toda essa história, né. E aí, quando acontece uma coisa que eu não gosto, eu vou lá e tiro da tomada? Então essas coisas não se conversam, né. E é aí que os problemas começam a aparecer. Uhum. Então assim, tirar o fórum do ar, naquele caso ali, por exemplo, ou como você comentou, né, evitar um conflito, assim, eu acho que é um desdobramento, né, do desalinhamento dessas coisas todas. Então, se aquilo ali tá só escrito na parede, então tá bom, tira do ar. Evita o conflito, não sei o quê. Uhum. Agora, se é uma coisa que realmente faz parte da cultura, faz parte dos seus valores, a gente como pessoa, né, se você vai trabalhar numa empresa ou para uma empresa,
você tem que estar alinhado, seus valores têm que estar alinhados com o da empresa, né? Se você, sei lá, não gosta de colaborar, não quer isso, acha isso horrível, então não vá trabalhar numa empresa que tem como principal valor colaboração, cocriação, esse tipo de Uhum. coisa, sabe? Vai dar errado, né. Vai dar errado. Então, acho que comunicação, cultura estão Uhum. muito conectados, é quase, assim, que não dá para separar muito, sabe. Sim. Porque senão dá nisso, né, nesses, desvios, assim, né, muito grandes. Então, assim, como que você quer um time alinhado, engajado, parararará, se assim: "Ó, é melhor não falar sobre isso, vamos deixar esse assunto para lá, melhor não comentar". Só que assim, ninguém está falando de um tabu, se a gente está discutindo um processo, a possibilidade de uma melhoria, um feedback que eu trouxe do mercado, enfim, né. Uhum. Por que isso precisa ser evitado? Assim, o que exatamente significa evitar um conflito, Exato. né, dentro aí da sua empresa, né. Então Aí acho que essa questão do alinhamento, né, do que se propõe, né, do propósito, de quais são qual é o conjunto de regras que uhum. rege aqui, e por regras eu estou dizendo procedimentos internos, processos, etcétera, né. Tudo isso, Uhum. compõe, impacta e faz parte da cultura da empresa, né. E o ser humano ele é complexo, né, Andreia? E quando a gente fala da comunicação, lembrando até do papo que a gente estava tendo mais cedo nos bastidores, como a gente conecta a vulnerabilidade com essa questão da comunicação, olhando para nós mesmas enquanto indivíduos, assim. Então, por exemplo, né, o caso que a gente estava citando, tem pessoas que têm dificuldade quando elas estão num ambiente mais profissional, em acessar um lado mais pessoal. Que também é a comunicação, né, Uhum. porque o quanto eu melhoro como uma pessoa comunicadora, que comunica, mas que também recebe, isso vai refletir numa posição de liderança que eu tô, como eu me relaciono com os meus amigos, com a minha família. E aí teve aquele ponto, né, Andreia, que eu também quero ouvir sobre aquela história lá que você me contou de que você conseguiu levar a tua história para um lado completamente pessoal e o impacto tão positivo que isso teve. E o quanto hoje a gente vê alguns executivos, executivas tendo dificuldade, às vezes, eu vejo, na verdade, como uma dificuldade, assim, André. Eu acho que tem empresa que, claro, elas colocam como regra: você não é permitido a falar desse assunto quando você está representando a empresa. E aí eu acho que é uma coisa. Outra coisa é, às vezes, a pessoa, ela tem realmente uma barreira. Ela se Uhum. protege mais com o currículo, né, com a empresa. E como é que a gente ajuda esse profissional a destravar, a acessar um lado mais pessoal dele, sem medo de ser julgado, sem medo de se sentir fraco, sem medo de se sentir inferior? Conta essa história que você passou, Andréia, e como isso Uhum. repercutiu depois. A história é que, num evento que eu participei, as pessoas eram convidadas a contar uma história, assim, para inspirar, né, as pessoas que Uhum. estavam na plateia. Então não tinha um roteiro, nem era para usar slides, nem nada disso. Era 8, A 10 cara e a minutos, não me lembro. coragem. Assim, vai lá e conta a sua história. Lógico que você organiza suas ideias, enfim, né, cada Uhum. um aí tem seu processo. Mas basicamente era para você contar uma história inspiradora. E e antes do momento ali, né, a gente estava lá no lounge conversando e tal, e muita gente comentando da dificuldade que foi organizar ali as ideias ou criar um roteiro para contar o que exatamente, né, já que o foco era então a própria pessoa. Não era o currículo, não era para falar da empresa, não era nada, né. E um pouco da conversa ali era assim: "Nossa, por que que é tão fácil, né, falar da empresa ou falar assim, eu me apresento rapidinho e pronto, a pauta é a empresa, né. E com um PPT ali atrás, né, com os slides ali de apoio e tudo mais, e aí vou lá e falo sem nenhum problema. Agora tira tudo isso, né, tira o crachá, tira o Quem slide, sou tira eu? tudo isso, conta aí a sua história, né, com o objetivo de inspirar as pessoas que estão na plateia, né. E foi muito interessante, assim, ver eu também passei por isso, né, eu fui convidada para esse evento para contar uma história. Eu passei 40 dias velejando e tocando a empresa normal, essa história saiu em um montão de lugar e tudo mais. Então eu fui convidada por conta disso, né, para ir falar nesse evento.
Então, de certa forma, eu já tinha um ponto de partida, assim, esta é a história, né, assim, se eu olhar para minha vida toda, esta é a história que eu vou contar. Ok, então eu tinha a pauta, mas eu Uhum. não tinha a estrutura da história, né. E foi um pouco difícil, assim, conseguir conectar para não Os ficar tempos, né, para cada grupo de e para não história. ficar só uma história, assim, tipo: "Ah, porque daí eu fui velejar, eu fiz isso, fiz aquilo, blá-blá-blá", mas, assim, eu queria fazer alguma conexão com o lado profissional, com o desenvolvimento meu profissional, tipo, o que que essa jornada me ajudou, né, de forma a olhar diferente para o trabalho, pra gestão, pra liderança e etcétera. Então eu queria contar essa história deste jeito, né. E foi um exercício, assim, trazer esses aspectos pessoais e conectar, né, com esses outros temas, né, de uma forma completamente fora, assim, do corporativo, vai, de trazer a minha empresa para a pauta, Falar de assim, né. resultados. É, e de repente isso ser sobre a Work Hub. Não, isso era sobre a Andrea, né, e foi assim que eu falei. E muita gente no evento acabou, cada um contando lá a sua história, né, mas acabou levando isso para uma descrição do currículo, assim, eu me formei nisso, depois eu fiz aquilo, e daí eu me apliquei para uma vaga tal, e daí essas foram as dificuldades, não sei o quê, tá-tá-tá, e a pessoa foi descrevendo o currículo. O Ou LinkedIn, né. algumas tipo, foi meio que lendo o LinkedIn, né. Outras foram para um caminho de em algum momento, puf, virou empresa. Então assim, porque daí então eu me formei nisso, aí eu fiz, e agora eu tenho esse cargo nessa empresa aqui, e essa é uma empresa muito preocupada com isso e aquilo, porque a gente conquistou isso, aquilo, tipo, pum, virou a empresa, né. Então as pessoas acabam tendo uma dificuldade muito grande de falar da sua própria história, né. E assim, ninguém tem uma vida chata. Se comunicar é sobre contar histórias, né? Então, meio que como que você pega os aspectos da sua vida e faz essas conexões, essas ligações com temas que são relevantes para as pessoas que estão ali à sua volta ou para você mesmo, né? E como que você transforma isso numa história para contar, né? Uhum. Como é que você aplica essas coisas que te acontecem na vida no teu desenvolvimento profissional, você como líder, ou você como time, não importa, né, assim, como que você aplica essas situações de vida, né, ali na tua trajetória profissional e como é que você conta essa história. Isso é um treino, né. E se a gente fica só, assim, né, nessa onda de, superficialidade, né, conteúdos superficiais, 3 minutos disso, 3 minutos daquilo, pá-pá-pá, pá-pá-pá-pá, a gente acaba não entrando mais nos assuntos, né, não contando mais essas histórias, não lendo mais essas histórias, não ouvindo essas histórias. As pessoas estão sem paciência para ouvir uma história, né. Tipo, você começa a falar: "Tá, mas e aí? E aí?". E aí nada, não importa, porque o "e aí" é a história, né, não é o resultado daquela história, né, é o que eu pude aprender, enfim, tô falando eu, mas Ô, as Andreia, pessoas, você né. acha que o fato de hoje a gente estar num mundo de internet onde todo mundo posta tanta coisa incrível e que às vezes o outro olha e fala: "Gente, olha essa pessoa, olha quanta coisa legal ela fez ou ela tá fazendo, quem sou eu? Eu não sou nada". Acho que isso pega uma certa influência, né, assim, de Eu acho que sim, assim, acho que sim, mas não concordando, assim, uhum. mas sem Eu dúvida não tem isso. concordo também, É. sim. Tanto que tem um monte de estudo aí falando, né, Do dos impacto. impactos, inclusive emocionais e psicológicos e tal. Aquela história, né, do efeito Instagram lá, tipo: "Ai, Uhum, todo mundo tá de férias menos eu", né, "Todo mundo viajou pra tal lugar menos eu", "Todo uhum. mundo foi em tal restaurante menos eu", essas coisas assim. E meu, não, né. Eu conheci uma pessoa que trabalhava numa clínica que fazia atendimento neurológico, enfim, não sei bem como é que era, mas um tratamento específico para depressão e tal, né. E ela comentava, assim, da quantidade de influencers, tiktokers e não sei o quê, e ela trabalhava lá no turno da madrugada, assim, né, quando começavam os procedimentos e tal. E ela, toda vez que a gente se encontrava, ela contava, assim, os causos, né, de fulano de tal, que tinha acabado de postar não sei o que numa balada, isso, aquilo, aquele Hum. outro, e tipo assim, não tinha uma hora o post dele, ele estava chegando lá com a mesma roupa e tal, para fazer o tratamento antidepressivo lá, enfim, né, os tratamentos que Nossa. faziam lá na clínica. Então assim, quando você olha os bastidores dessas coisas, né,
É óbvio que não tá certo, assim, não tô dizendo que não é para existir isso. Também é válido, também é um tipo de conteúdo, também é um tipo de comunicação e que é válido. O problema é quando é só isso, né, e só isso para os 2 lados, tanto do lado de quem produz, de quem comunica, tanto do Quanto de lado de quem quem ouve, de quem consome, né? consome, Sim. né, isso. Então, sem dúvida tem qualquer exagero, né, causa algum problema, não Sim. importa para que lado, né, você esteja. Então eu acho que hoje eu sinto falta, assim, hoje de conseguir ter, acesso mais acesso, né, ou ter mais volume de boas histórias, de grandes histórias, Reais, sabe, né? reais, de profundidade, de você ter a possibilidade de querer se aprofundar num Uhum. assunto e poder falar sobre isso. Então essas polarizações que acontecem, e não tô nem falando política, assim, Uhum. tô falando de uma conversa ali, de mesa de bar, e que a pessoa fala uma coisa e fala assim: "Ah, eu não acho". "Ah, então você não acha, você é contra, não sei o quê". Tipo, calma, né, eu só não acho isso, assim, Vamos tô ouvindo. concordar em discordar. Exatamente. E hoje, por exemplo, você vê hoje aparecendo revistas outra vez, né, revistas especializadas, assim, newsletters compridíssimas, assim, né, de determinadas personalidades, as pessoas indo atrás disso, querendo se inscrever para esse tipo de coisa. Então eu acho que tem Um assim, existe uma movimento de certa retomada, né? falta disso, sabe. Uhum. E acho que é o quê? É aquela história, né, a balança nunca tá parada, né, equilíbrio não significa estar estático, né, então isso aqui é equilíbrio. Então, de Exato. repente, a gente fez um pouco assim, agora vamos fazer assim de volta Em vendas é isso, né, Andréia? Tem ano que a gente e tá bem, vendas tem ano é que a gente isso, tá mal. exatamente. Afinal de contas, é um processo que você não tem controle absoluto. Sim, Você controla um pedaço, mas você não controla tudo, né. verdade. E comunicação tem muito disso, assim, né, você consegue controlar uma parte, você não consegue controlar a outra parte, né, Exato. assim, você não sabe que tipo de emoção você vai despertar na outra pessoa com aquilo que você está comunicando, né. Às vezes você preparou tudo para que o resultado fosse A, e aí quando você solta aquilo, Foi bem. é B. E aí você olha e fala assim: "Meu Deus, e agora?", né, assim, Mas então tem que arriscar às vezes, então né? tem uma parte que você controla e você super deve se preparar, conhecer o ambiente, conhecer o público, enfim, deve Uhum. tudo isso, né. Mas também tem que saber que você não controla 100% e vai ter um pedaço Uhum. dessa coisa que talvez te surpreenda, para o Sim. bem e para o mal, né, assim. Eu para finalizar, Andréia, que infelizmente, assim, é um tema que vai criando várias vertentes e a gente quer falar de várias coisas, né. Mas no evento agora que a gente fez da Wiz, eu resolvi mudar a minha palestra, né, eu geralmente falo de vendas, porque as pessoas querem ouvir de vendas. Mas eu falei: "Hoje eu não vou falar de vendas, porque elas vão acessar a internet e vão achar técnicas e tal. Mas se eu contar a minha história de como foi criar a SalesSpring, como foi ter os nossos primeiros clientes confiando na gente no momento que a gente está começando, e que eu decidi largar tudo e recomeçar meio que do zero, morando na casa de uma amiga na Itália para fazer isso acontecer. Falei: "Eu acho que essa história vai conectar e vai inspirar muito mais pessoas, às vezes terem coragem de, às vezes, se colocar em situações de risco, em situações de vulnerabilidade, para elas conseguirem atingir, conquistar coisas maiores". E eu senti que foi muito bom, assim, mas realmente não é uma tarefa fácil, a gente não tem muito esse hábito, né. E para finalizar, Andréia, eu só queria ouvir essa tua opinião também, que eu vejo isso no mundo do empreendedorismo de um jeito não muito bom. Tem muito empreendedor que às vezes vende uma coisa tão incrível que na verdade não é. No final, a gente tá querendo, assim, tá desesperado às vezes, não sabe o que fazer, e aí às vezes você encontra outros fundadores e parece que as pessoas tentam vender uma realidade que não é verdade. Eu falo: "Meu, se a gente às vezes é mais verdadeiro, tem a intenção de ser verdadeiro, de se ajudar e de ajudar alguém, todo mundo ganha", mas às vezes eu sinto que é uma coisa meio camuflada, sabe? Ah, acho que tem disso em todo lugar, né, mas acho que, assim, dentro desse mundo, né, do empreendedorismo, a gente até brinca, né, empreendedorismo de palco, né. Tipo, a pessoa tá lá à beira da morte, mas tá, Tá no né, no palco. palco, tá tudo é lindo, maravilhoso, etcétera. Mas eu, assim, eu posso dizer por mim, assim, a hora que você deixa um pouco, né, assim, você baixa um pouco a guarda, vai ter uma conversa genuína, mostra, deixa aparecer ali as suas vulnerabilidades e tudo mais, a conversa é muito mais rica, né. Uhum. As contribuições são muito mais ricas, são num volume maior e tal, então é uma coisa que vale a pena. E é aquela história, assim,
eu não acho que você tem que ser igual da mesma forma que a gente falou que a comunicação, você tem que ajustar para os diferentes públicos, perfis e etcétera, a gente também tem diferentes personas, né, que a Sim. gente vai colocando. Mas isso não significa aquele olhar antigo, né, que, daqui da porta para dentro é tal pessoa, da porta para fora. Não. Não é isso. Mas assim, tem coisas que eu vou falar mais ou falar menos, se eu tô nesse ambiente ou naquele ambiente, eu vou falar desse jeito ou daquele jeito, eu vou ser mais formal, eu vou ser mais brincalhona, enfim. Uhum. Então tem formas, jeitos, né, de você falar a mesma coisa em diferentes ambientes. E eu acho que em qualquer situação, né, seja dentro de uma empresa, mundo corporativo, sei lá, numa situação sua de liderança, você empreendedora, né, você poder criar essa conexão com as pessoas, né, de forma genuína, intencional, verdadeira, alinhada, né, assim, não importa se eu tô mais séria ou mais brincalhona, continua sendo a Andrea aqui falando, né. Meio isso, assim, sabe, você ter, assim, o seu jeito, a sua verdade, e a partir deste ponto, você fala o que for preciso ser falado, Sim, entendeu. Então, assim, se eu vou dar uma notícia ruim, é a Andréa dando uma notícia ruim. Provavelmente a Angelita vai dar a mesma notícia ruim de uma outra forma. sim. Não significa que é melhor ou pior, mas é a Angelita falando, é a Andréa falando, e a gente pode estar falando a mesma coisa, né. Então acho que a grande coisa é, assim, ter esse alinhamento com você mesma, né, Perfeito. e ser, assim, fiel a você e ao que você entende como ser os seus valores, né, como sendo os seus valores e aplicar isso no que você vai comunicar. Nem sempre você vai acertar, somos todos seres humanos, né, mas o importante daí então é conseguir ouvir, absorver aquilo que estão te dando como um feedback, como uma crítica, enfim, e ir fazendo os ajustes necessários dentro da sua capacidade também de Uhum. ouvir e aproveitar. E talvez hoje você não consiga, mas amanhã isso aí você consegue digerir de uma outra forma para você: "Poxa, entendi. Agora eu não É vou mais isso. fazer assim, eu vou fazer assado". E é um processo constante, é da Sim. vida inteira, né, assim. É vivo, né. É. Andréia, muito obrigada pela participação, adorei conversar com você e, enfim, vamos falar de novo mais vezes, mas por hoje queria te agradecer e deixo aberto para você também se despedir aqui do nosso podcast. Muito obrigada, adorei estar aqui, foi ótima conversa, daquelas coisas que a gente sente que ficaria aqui horas, Horas. né. Sim. Obrigada. Obrigada.